E aí, galerinha de casa, tudo bem? Aqui é o professor Anderson Feitosa, seu professor de língua portuguesa da Tropa do Bruxo, retornando aqui com uma aulinha para o nosso canal do YouTube. Fazia tempo, né, que nós não nos falávamos, e vim aqui falar sobre um tema frequente nas provas da Fundação Getúlio Vargas e que deixa muita gente com dúvidas e com cabelo em pé, né? Que é o neologismo semântico, né? E umas aulinhas aí, né, há algum tempo, eu falei aqui um pouquinho sobre neologismo, vou dar aqui mais ou menos uma recapitulada do que é o neologismo. Mas há uma dúvida intensa, extrema, de alguns candidatos que vão fazer a prova de língua portuguesa da FGV, que é sobre o neologismo semântico, que é uma terminologia sobre a qual muitos alunos, muitos candidatos sequer ouviram falar nem na vida escolar. Mas vamos lá, o que acontece, pessoal? Lembrando, sou o professor Anderson. Nós temos dentro da língua portuguesa, deixa eu só mudar o pincel aqui, que esse aqui não está muito legal. Então, nós temos na língua portuguesa essa expressão aqui, ó, neologismo. Então, nós temos aqui essa expressão chamada de neologismo. O que é o neologismo? Neologismo é quando... é a mania do brasileiro, né? É criar palavras. Então, palavras inexistentes dentro da língua portuguesa, o brasileiro vai lá e cria essas novas palavras, né? Quer elas venham de palavras estrangeiras, no caso do estrangeirismo ou não. Então, nós temos muitas aí, né? Por exemplo, vamos pegar aqui a palavra mochileiro, é um exemplo de neologismo, que é a pessoa que viaja, né? Utilizando mochilas, né? Normalmente com aquelas mochilas nas costas. O sacoleiro, que são pessoas que viajam para outros locais, né, para comprar muamba, né, para vender Paraguai, colocam sacolas e vêm vender no Brasil, né, através como camelôs, né. O instagramável, né, que está muito em xeque hoje em dia, né. A palavra, nós temos aqui a palavra marqueteiro, que é um neologismo, né. Então, o que é neologismo? Neologismo é quando você cria palavras que antigamente não existiam dentro da língua portuguesa. Então, são palavras novas. Mas o que aconteceu? A Fundação Getúlio Vargas, né, que é a banca mais temida quando se fala de língua portuguesa, vem pedindo com frequência questões que falam sobre uma expressão chamada neologismo semântico. Então, ela vai falar sobre esse carinha aqui, ó, neologismo semântico. O que ela vai pedir para o candidato identificar? Alternativa em que há, aquela em que não há o neologismo semântico. Eu apaguei, né, a semântica, coloquei novamente semântica. Então, é o neologismo semântico. O princípio conceitual, pessoal, é o mesmo, meus queridos alunos, meus pequenos gafanhotos? O princípio conceitual é o mesmo. Então, nós temos a criação de algo novo, né? Então, nós temos uma coisa nova ali. Nós temos uma nova palavra, mas aí só que vai mudar algumas coisas. O que é um neologismo semântico? O que é neologismo? Eu crio palavras novas, palavras inexistentes dentro da língua portuguesa, que outrora não existiam. As pessoas vão lá e criam essas palavras. Por exemplo, a palavra noveleiro é um neologismo. O que é um noveleiro? É uma pessoa que gosta de ver novela, né? Tem um hábito de assistir a novelas, ok? Então, esse é o neologismo. O neologismo semântico, ela parte desse princípio. Só que a gente tem um conceito diferente. O que vai acontecer? O neologismo semântico, ele vai falar de palavras antigas. Nós vamos ter palavras antigas. Só que o que vai acontecer, gente? O que são essas palavras antigas? São palavras muito antigas dentro da língua portuguesa, que não são mais utilizadas. Não é isso. Palavras antigas, que eu estou querendo dizer aqui, são palavras já existentes dentro da nossa língua portuguesa. Então, essas palavras antigas, eu quero dizer o que é? Que são palavras que sempre existiram. Então, são palavras que sempre existiram dentro da nossa língua portuguesa. Elas sempre fizeram parte da nossa língua portuguesa, desde os tempos dos nossos tetravós, tataravós, bisavós, avós, mãe, pai. Então, são palavras que existiram sempre, ok?
Só que aí vai ter um detalhe. São palavras antigas, ou seja, são palavras já existentes, que sempre existiram dentro da nossa língua portuguesa, mas essas palavras vão ganhar, isso aqui é importante, elas vão ganhar um novo sentido. Ok? Então, são palavras antigas dentro da nossa língua portuguesa que vão ganhar um sentido novo, vão ganhar um novo sentido. É uma espécie de sentido figurado, só que é um sentido que antigamente não existia. Quando a gente fala de sentido novo, a gente fala que é um sentido atual, da atualidade, dentro dessa nossa era contemporânea. Então, é um sentido que antes não existia para essa palavra e esse sentido passou a ser criado dentro da língua portuguesa. Tá? Então, o que a gente tem que entender? O que é o neologismo semântico? São palavras já existentes dentro da nossa língua, ou seja, palavras que sempre existiram, palavras antigas, mas que ganham um sentido novo. Elas ganham um novo sentido. Tá? E como assim um sentido novo? É um sentido que antes não existia para ela e elas foram criadas. Ok? Então, só é chegar a essa conclusão. Vamos lá, repetindo, sendo redundante mesmo, porque é importante a gente aprender através da massificação. Neologismo semântico são palavras antigas, ou seja, palavras que sempre existiram dentro da nossa língua, mas que vão ganhar um sentido novo. Como assim sentido novo? Um sentido que outrora não existia e foram criados. Um exemplo disso é com o advento da tecnologia, o advento da internet. Com o advento da internet, nós temos assim, uma gama imensa de palavras que se enquadram dentro do neologismo semântico. Ok? Tá? Observe um exemplo disso daqui. Tá? Então, nós temos aqui a palavra, ó. Nós temos a palavra arquivo. Tá? Vamos pegar aqui. Então, vou tirar daqui, colocar o exemplo aqui para esse ladozinho. Tá? Então, observe aqui o exemplo de neologismo semântico. Nós temos aqui a palavra arquivo, inclusive foi questão de prova da FGV. Nós temos a palavra arquivo. Para eu saber se, dentro daquele contexto, a palavra arquivo é considerada ou não um neologismo semântico, nós vamos ter que nos atentar para alguns detalhes. Quais são esses detalhes? Se essa palavra já existia dentro da nossa língua, se ela já fez parte da nossa língua, se ela já faz parte da nossa língua desde a antiguidade, né? Se ela é uma palavra antiga. A palavra arquivo é uma palavra antiga ou é uma palavra nova que foi criada agora? A palavra arquivo é uma palavra que sempre existiu. Então, ela não é neologismo, porque neologismo é quando nós temos novas palavras. Tá? Então, arquivo é uma palavra sempre existente. Aqui eu estou falando de algo relacionados ao advento da tecnologia, da internet, que foi questão de prova da Fundação Getúlio Vargas. Tá? E o que vai acontecer? A minha pergunta agora é, a palavra arquivo, ela se enquadra dentro desse conceito de neologismo semântico? Se enquadra. Tá? Porque o que nós temos aqui? Ó? Arquivo é uma palavra sempre existente. E ela ganha um sentido novo quando nós falamos de era tecnológica, um sentido novo na atualidade. Tá? Por exemplo, observe esse contexto. Vou apagar os arquivos do meu computador. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Nós temos aqui a palavra arquivo. Arquivo sempre foi o quê? O arquivo foi uma parte, né, de uma instituição, de uma empresa, na qual você tem armários ali que utiliza gavetas, né? E dentro dessas gavetas você tem vários documentos que você não necessita mais e vai acomodar ali para o caso de você necessitar deles novamente. Ou seja, você vai arquivá-los. E esses documentos passam a ser considerados o quê? Arquivo. E arquivo é até o nome, né, do local, né? Nós estamos aqui no arquivo. Então, ou seja, originalmente a palavra arquivo é essa. Né? Mas, olha só o que aconteceu aqui. Ó. Nós temos a mesma palavra. Só que essa palavra aqui está relacionada à tecnologia. Então, nós temos aqui ó, a palavra arquivo, que é uma palavra que sempre existiu dentro da língua portuguesa, e ganhou um novo sentido, ganhou um sentido novo. Tá? Então, o que nós temos aqui? Quando a gente fala de arquivos do computador, você vai apagar algo que está armazenado dentro do seu computador, tá? Dentro daquela pastinha que é considerada arquivo. Tá? Então, o que nós temos aqui? Ó? A palavra arquivo, dentro desse nosso contexto aqui, ele vai ser considerado o quê? Um exemplo de neologismo
desculpa, tá? Só aumentar aqui. Então, aqui nós vamos ter um exemplo de neologismo semântico, porque nós temos uma palavra antiga, que tem um sentido original dela, só que aqui ela ganhou um sentido diferente, ela ganhou um sentido novo, um sentido atual, né, que é relacionado ao advento da internet. Então, arquivo aqui é um exemplo de neologismo semântico. E o que é o neologismo semântico? O neologismo semântico é exatamente isso. É quando uma palavra antiga ganha um sentido novo, ou seja, um sentido atual, um sentido moderno, um sentido da atualidade. Um outro exemplo de neologismo semântico que foi questão de prova de língua portuguesa da FGV. Observe aqui esse outro exemplo. Nós temos aqui a palavra ficar. A palavra ficar é uma palavra antiga, ok? Então, nós temos uma palavra antiga. Mas, dependendo do contexto em que ela está inserida, ela pode ou não pode ser um neologismo semântico. O que é o neologismo semântico? É quando nós temos uma palavra antiga, ou seja, uma palavra já existente, que ganha um sentido novo, um sentido atual, contemporâneo, ok? Então, observe aqui exemplo. Ó. Se eu pegar, por exemplo, falar bem assim, João resolveu ficar em casa. Nós temos aqui o verbo ficar. A questão é, esse ficar é um neologismo semântico ou não? Vamos pegar aqui, a palavra ficar sempre existiu dentro da língua portuguesa. Mas a questão é, para saber se esse cara aqui é um neologismo semântico, eu preciso saber se ele ganhou um sentido novo, ou seja, um sentido que não é dele. É um sentido atual, um sentido que existe na atualidade. João resolveu ficar em casa. A pergunta é, no contexto que ele está inserido, eu tenho um sentido novo ou eu tenho um sentido que sempre existiu, que sempre foi utilizado? Perceberam que é um sentido que sempre foi utilizado? O João resolveu ficar em casa, ou seja, ele resolveu não sair. Então, o verbo ficar aqui, dentro desse caso, a palavra ficar, a expressão ficar, não é um neologismo semântico, nem neologismo, porque não é uma palavra inventada. Tá? Então, ela não é considerada um neologismo semântico, porque para ser neologismo semântico, eu tenho que ter uma palavra que já sempre foi existente dentro da nossa língua, só que ela ganha um sentido novo, um sentido atual, contemporâneo. Ok? Agora, observem esse contexto aqui. Vou apagar esse lado aqui, tá, pessoal? Tá? Para a gente ser bem objetivo. Agora, se eu fizer dessa maneira aqui, João ficou com várias garotas na festa. Olha o que aconteceu aqui agora. Nós temos o verbo ficar novamente. E como nós já sabemos, o verbo ficar, a palavra ficar, ela é uma palavra que sempre existiu dentro da nossa língua. Então, ela não é um neologismo. Então, é uma palavra que já é existente, uma palavra velha. Vamos colocar dessa maneira. E o que é neologismo semântico? É uma palavra velha, a qual se atribui um sentido novo. O que é esse sentido novo? Sentido atual, um sentido figurado, mas um sentido atual, um sentido recente, um sentido que não existia antes. E observe aqui, quando eu falo que João ficou com várias garotas na festa, o que eu estou querendo dizer? O sentido dele, se você pode perceber, é que ele beijou várias garotas na festa. É que ele namorou várias garotas na festa. Né? Então, ele está ganhando o sentido de quê? De beijou, namorou, se envolveu, se relacionou com várias garotas na festa. Então, observe aqui o que aconteceu. O sentido do verbo ficar mudou. E a pergunta é, esse sentido é um sentido antigo ou é um sentido novo? Atual? É um sentido atual. Então, o que nós temos? Nós temos uma palavra velha, uma palavra antiga, a qual se atribui o sentido novo, contemporâneo, atual. Então, esse nosso verbo ficar aqui, ele se enquadra exatamente no conceito de um neologismo semântico. Olha como é que isso aqui é facinho. Muita gente pensa que isso aqui é um bicho de 7 cabeças, mas não é, pessoal. Então, olha só o conceito de neologismo semântico. Palavra antiga, uma palavra velha, uma palavra que sempre existiu, a qual se atribui em sentido novo, no sentido atual, contemporâneo. Então, isso é o neologismo semântico. Não confundir com a palavra ficante. João é o meu ficante, é o meu conversante, Maria é minha ficante, minha conversante. A palavra ficante é uma palavra que não existia na nossa língua.
ela não fazia parte do nosso vocabulário, ela foi inventada. Ficante é neologismo, que é a criação de novas palavras. Ficou é um neologismo semântico. Por quê? Ficou é uma palavra, o verbo ficar é uma palavra que sempre existiu na nossa língua, e aqui eu estou atribuindo um sentido novo para a palavra ficante. Desculpa, para a palavra ficar. Tá? Ficante não se enquadra no neologismo semântico, porque ficante é uma palavra nova, ela é uma palavra nova, não é uma palavra antiga. Tá? Então, é uma palavra que não existia e foi criada. Então, a palavra ficante, ela é apenas neologismo. Ela é só neologismo. Para ser neologismo semântico, eu tenho uma palavra que já existia na nossa língua e a ela é atribuído um sentido novo, um sentido inexistente. Eu dou um novo sentido para ela. Ok? A mesma coisa é o verbo pegar. O verbo pegar é tocar em alguma coisa, juntar alguma coisa. Paulo pegou a moeda que estava no chão. Tá? Então, ele pegou na mão da sua irmã. Uma palavra antiga. Agora, você fala bem assim, Mário não tem respeito, ele pegou a mãe do próprio amigo. O que ele está querendo dizer? Que ele namorou com a mãe do próprio amigo, que ele ficou com a mãe do próprio amigo. Então, percebeu o que aconteceu? O verbo pegar é uma palavra que sempre existiu na nossa língua. E a ela foi atribuído no sentido novo. Ok? Por quê? Porque aí nós temos o neologismo semântico. Então, são palavras existentes que sempre existiram e a ela se atribui um sentido novo. Então, aí nós vamos ter o neologismo semântico. Neologismo, palavras inexistentes que foram criadas. Neologismo semântico, palavras existentes, palavras que sempre existiram na nossa língua, só que o sentido dela é mudado, ela ganha um sentido novo, um sentido atual, um sentido contemporâneo. Beleza? Então, fiquem atentos nesse tipo de questão que aparece com muita frequência nas provas de língua portuguesa da FGV. E eu sou o professor Anderson Feitosa, seu bruxinho da língua portuguesa. Eu estou aqui, né, minha missão é te ajudar a desmitificar o português da FGV, mostrar que o português da FGV não é um bicho de 7 cabeças, tá? Então, com mais frequência, eu vou trazer vídeos para vocês e vou ajudar vocês. Em breve também, pessoal, nós vamos ter aí o nosso curso de língua portuguesa voltados para a Fundação Getúlio Vargas, a Temida. Vamos trazer também um projeto para quem vai fazer a prova do CNU de língua portuguesa com a redação para 6 Gran Rio, ok? E se você puder ajudar com o meu trabalho, pessoal, se você puder ajudar com o meu trabalho para que eu consiga manter essas videoaulas, né, porque eu preciso manter essas videoaulas, até porque eu tive muitos problemas de saúde, eu peço para você que, se você que puder me ajudar com um Pix, qualquer valor, tá? Pode ser de R$1, R$10, 1 milhão, tá? Se você quiser. Meu Pix é esse daqui, tá? Vou colocar aqui vou apagar, tá, pessoal? Vou colocar o meu Pix aqui para vocês, para quem puder me ajudar e incentivar para que eu continue, né, com esse trabalho que eu preciso, por isso que eu dei uma parada, né, por falta de recursos financeiros. Isso aqui vai me ajudar muito a colocar esse projeto que é de aula gratuita, porque eu sei que muita gente não tem condições de pagar. Então, qualquer valor que você puder me ajudar, esse daqui é o meu Pix, tá bom? Então, o Pix é o meu CPF, ok? E vai ser o 515-270-062-04. O nome que vai aparecer lá é esse daqui, tá? Meio estranho o meu nome, mas é meu nome. Alien, o Anderson, da Gama Feitosa, tá? Então, qualquer valorzinho que você puder depositar, né, para me ajudar nesse projeto, tá? De aulas para FGV, para FCC, para 6 Gran Rio, português para vestibular o concurso, ajuda aqui seu amigo, tá? Para que ele continue a trazer conteúdo para você, tá? Que eu faça crescer o meu YouTube, minhas redes sociais, tá? Que o seu professor precisa muito. Tá bom? Espero com a ajuda de vocês. Espero que tenham gostado dessa dica, que é muito importante para quem vai fazer as provas da Fundação Getúlio Vargas. Tá bom, pessoal? E no mais, eu agradeço a atenção. Dê um curtizinho aí, se eu curtir. Convida amigos, tá? Compartilha essa publicação
convide amigos para assistir, ative as notificações, se inscreva no meu canal, ajude seu professor a crescer. Tá? Que eu garanto que eu vou trazer muita coisa boa para vocês que não podem pagar um curso caro. Tá? E se bem que logo em breve eu vou trazer um curso meu na Hotmart bem baratinho também, um curso popular que vai caber no seu bolso. Tá bom, pessoal? Tá? Então espero que vocês tenham gostado. Eu estou de volta, né, depois de muitos problemas de saúde, porque eu passei por uma aprovação muito difícil, eu quase morro, passei por 15 cirurgias abdominais, por isso que eu fiquei muito parado, por isso que eu preciso da contribuição de Pix através de Pix de vocês, porque eu preciso sobreviver de alguma maneira, tá bom? E se Deus quiser, nós vamos trazer mais dicas essa semana para vocês. A minha intenção é trazer 2, 3 dicas toda semana e até conseguir colocar um curso completo, tá, pessoal? Então, beijão para vocês, estava com saudade, tá? E se gostou, dê um curtizinho aí, compartilhe, ative as notificações e me diga o que vocês acharam aí nos comentários abaixo, tá bom? Tchau, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.